inspirou para escrever um livro Caneta Feliz? Olha, inspirei-me só em coisas de que eu gosto. Porque os escritores às vezes inspiram em coisas de que gostam e em coisas de que não gostam também. Eles escrevem sobre ambas as coisas. Aqui foram só coisas de que eu gostava. Por exemplo, eu gostava de viver uma parte do ano na cidade de Paris, que é uma cidade lindíssima e onde há imensa coisa para fazer, imensa coisa para ver e imensa coisa para aprender, não é? Museus, monumentos, belas ruas, belas montas para ver, belos jardins para passear, muita coisa. E portanto, eu gosto dessa cidade. Depois, se eu não escrevesse, gostava de pintar, como o pai deste menino, que era pintor e que quis dar resposta a essa sua paixão e por isso é que foi para Paris, porque em Paris há muita cultura, muita arte, muitos museus, muitas coisas magníficas para ver e para um artista se exercitar e para aprender, não é? Depois, outra coisa que eu também não me importava nada de fazer era de cuidar das plantas, de semear, de plantar, de fazer crescer as plantas. Eu acho que é uma coisa para a qual as mulheres têm mais talento do que os homens. Eu nunca consegui fazer com que uma planta sobrevivesse no lugar do meu trabalho, não é? Portanto, quando lá existem plantas, flores, ou assim, são sempre as mulheres da casa que as fazem crescer e sobreviver. E eu admiro muito, portanto, os jardineiros e as jardineiras, as pessoas que são capazes de multiplicar a natureza e de acrescentar um bocadinho de beleza a este mundo onde nós vivemos através das plantas. E, finalmente, também eu gosto muito daqueles pintores todos de que fala o livro, o Monet, o Van Gogh, o Chagall, e também me sinto um bocadinho identificado com este menino, porque ele gosta de fazer tudo aquilo que eu também gosto de fazer, que é escrever, ler, escrever com uma caneta especial. Eu acho que é por isso que este livro se chama Caneta Feliz, porque é um livro sobre um bocadinho da felicidade de uma família e foi disso tudo que eu me inspirei. Significa que muitas vezes nós estamos a olhar para uma coisa, mas não estamos a ver essa coisa. Até muitas vezes estamos a olhar para uma pessoa e não estamos a ver essa pessoa. Estamos a ver outra coisa. Estamos a ver para lá dessa coisa, para lá dessa pessoa. Estamos a ver com os nossos olhos da imaginação, com os nossos olhos do coração. Estamos a sonhar, estamos a imaginar, estamos a sentir. E, portanto, no fundo é isso que eu quero dizer, não é? Nós fecharmos os olhos, fechem os olhos todos, fechem todos os olhos. Nós fecharmos todos os olhos, não estamos cegos, não deixamos de ver. Estamos a ver qualquer coisa que é vista com a nossa inteligência, com o nosso coração, com a nossa imaginação. Estamos a ver outras coisas, não é? Outras imagens. E acho que foi isso que eu quis dizer. Obrigada, Daniel. Eu já não, na minha vez, António Gomes, escolheu esse nome de escritor. Porque todos os escritores fazem isso, que é escolher outro nome para assinar os seus livros. Uns escolhem um nome que é metade do seu nome próprio, outros inventam um nome que é metade do seu nome próprio e a outra metade é inventada,
e outros inventam totalmente um nome para assinar os seus livros. Porque todos os escritores têm de ter uma marca que é aquele nome com que assinam os seus livros. Esse nome, Mestre, é um nome da minha família, é um nome caído do céu aos trambolhões, e João era o nome que eu queria ter quando eu era pequeno, porque eu não gostava do meu nome. Os meus dois melhores amigos chamavam-se João, e eu sempre gostei desses nomes pequenos, antigos, santos, nomes que têm muita tradição. Não gosto nada dos nomes modernos, dos nomes que as pessoas julgam que são portugueses e que não são portugueses. Não, eu gosto de nomes tradicionais. E, portanto, João e Pedro, daí eu ter escolhido esse nome. Mas também eu escolhi esse nome para assinar os meus livros de poesia e os meus livros de histórias, porque foi uma maneira de eu separar essa minha vida da outra vida que eu tenho, que é ser professor, estudar os livros que outros escrevem, assinar artigos, dirigir uma revista, publicar outros livros em que eu estudo as obras que outros escreveram, em vez de mostrar poesia ou mostrar contos que eu próprio escrevi. Portanto, foi um bocado para separar assim. Mais. Com que idade começou a escrever? Qual foi o seu primeiro livro? O meu primeiro livro não foi publicado com a idade com que eu comecei a escrever. Eu comecei a tentar escrever quando tinha 13 ou 14 anos. Já gostava muito de ler nessa altura. Então, como gostava muito de ler e como os livros me davam muito prazer, eu quis tentar fazer aquilo ou alguma coisa de semelhante a esses livros que tanto prazer me davam. E então comecei a escrever quando tinha 13, 14 anos. Mas só quando tinha 20 e muitos anos é que publiquei um livrinho, porque achava que tinha escrito alguma coisa que valia a pena ser lido pelas outras pessoas, e só nessa altura então é que publiquei um livro. Qual o livro que gostou mais de escrever? Eu gostei de escrever os meus livros todos, mas em geral o preferido é o último que eu escrevi. Como o último que eu escrevi é este, Gatos, Lagartos e os Poemas, é o que está mais fresco, o que está mais recente. Eu gosto muito das ilustrações que a Manuela Bacelar fez para ele. E ainda por cima gosto do tema, que são os animais, eu gosto muito dos animais. E em especial de alguns animais que são meus favoritos, como aqueles que estão no título. Esse, por agora, é o meu livro favorito. Quando eu publicar outro, passa provavelmente a ser esse o favorito. Portanto, eu nunca tenho assim um livro propriamente que gosto mais do que os outros, porque gostei de escrever todos eles e senti coisas a escrever todos eles. E pronto, é isso. Quando era criança, gostava de ler? Gostava tanto de ler como de jogar futebol, ou de brincar ao faz de conta, ou de brincar com, por exemplo, construções de Lego, não é? Construções de Lego. Onde se visitavam os livros que liam? Como? Onde se visitavam? Os livros que eu lia. Bom, eu tinha livros em casa. Tinha um tio que trabalhava numa editora e que me oferecia também livros para a minha idade. E outras vezes eu ia para uma pequena biblioteca que existia perto da minha casa e então aí sentava-me, recitava livros e lia livros, não é? Mas isso já foi quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Antes, em geral, eu lia os livros que tinha em casa e os livros que me davam, e depois também pedia aos meus pais que me oferecessem certos livros que eu escolhia, que eu queria ler, coleções, não é? Quando começou a escrever o livro 10 quadros matemáticos?
Olha, eu não comecei propriamente a escrever o livro Versos e Quadros Matemáticos numa altura, não é? Não. Houve um momento em que eu cheguei à conclusão que tinha escrito vários poemas que estavam relacionados com o mundo da matemática. E que tinham sido escritos em anos diferentes, em momentos diferentes e por razões diferentes. E então eu achei que era a altura de unir esses poemas num livro dedicado à matemática. Porque cheguei à conclusão que era a altura também de prestar uma homenagem à matemática. Porque nós podemos viver sem muita coisa, mas sem matemática é que nós não podemos viver. Até podemos viver sem poesia, até podemos viver sem histórias. Mas quem pensar que pode viver sem matemática está errado, porque a matemática está em tudo na nossa vida. Mesmo naquelas coisas que nós pensamos que não têm matemática, têm matemática. Não é possível comprar e vender sem matemática. Não é possível andar a estudar numa escola ou viver numa casa que tenham sido construídas sem o contributo da matemática. Os cálculos, as medições, a geometria, essas coisas todas. Toda esta biblioteca dos chãos altera-se passando pelas paredes, pela iluminação, pelas estantes, pelos livros, etc., pelos computadores, a matemática,